Graça e paz, irmãos e irmãs. A mim me foi dado essa honra e privilégio, e com temor e tremor, trazer a devocional para nós nessa manhã, e é isso que nós faremos então a partir de agora. O texto escolhido para isso é esse, de Lucas, capítulo 4, versículos 42 a 44, que assim diz, acompanhe aí no telão. Sendo o dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele, e guarde esta palavra, e instavam, para que não os deixasse. Mas ele lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. O versículo 42 que nós acabamos de ler, nós vemos as multidões que instavam Jesus para que não as deixasse. A palavra instavam no grego é muito forte e tem significados como estes. Observe: não deixar ir, reter, deter, conter, impedir o curso ou progresso, aquilo que impede, manter amarrado, posse firme de, conseguir a posse de. Tudo isso era o que essas multidões estavam tentando fazer em relação àquilo que Jesus queria fazer para que ele ficasse exclusivamente com elas, como se fosse posse delas. Queriam detê-lo, queriam retê-lo, transformando esse Jesus em uma presença doméstica exclusiva para essa multidão, quase que como se ela fosse posse, propriedade privada deles. Esse desejo de domesticar Jesus revela uma tentação nossa e de muitas das nossas igrejas ainda hoje, qual manter Jesus restrito ao nosso círculo, moldá-lo aos nossos próprios interesses e esquecer que a sua missão é além muros. Jesus, porém, não se deixou ser retido por essa multidão. Ele veio para anunciar o reino de Deus também às outras cidades, ultrapassando as fronteiras, expandindo o alcance da sua mensagem. Ora, se Jesus se recusou a ser limitado a um grupo, tempo e espaço, como podemos nós, como igreja, ter a arrogância e a petulância de tentar querer fazer o mesmo? A missão de Jesus é universal, abrangente, e tem um impacto que não pode ser contido por ninguém. Nessa devocional eu quero destacar de uma maneira muito rápida, porque temos apenas 20 minutos, mostrar para vocês 7 elementos da resposta que Jesus deu para aquela multidão que tentou retê-lo, detê-lo, e nós vamos olhar cada um desses elementos, tendo em mente que eram tentativas de fazer com que Jesus fosse impedido de ter um progresso missional além muros. A primeira trata-se da importância, e ele responde para as multidões com esta primeira palavra: é necessário anunciar o evangelho. Aqui a palavra é necessário, dei no grego, que significa é uma urgência inegociável. Missão não era um complemento na vida de Jesus, mas a sua prioridade em relação ao Pai. Quando ele diz que é necessário pregar o evangelho, é porque o que justifica a presença da igreja em uma cidade são as necessidades da comunidade. Se não existirem necessidades das pessoas, não existe nem a necessidade da igreja naquele entorno, naquele lugar. Portanto, quando mais necessidades estiverem no seu entorno, mais justifica a nossa presença, a presença do evangelho neste lugar. Jesus deixou a Judéia, retirou-se outra vez para a Galileia,
porque diz o texto de João, era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Por que era-lhe necessário? Porque lá do outro lado, além muros, além da margem, tinha uma mulher em necessidade, e ele toca na necessidade da vida daquela mulher e a transforma. Esse é o primeiro elemento da resposta de Jesus a esses que querem impedi-lo. O segundo elemento é quem é o agente da missão. Quem é o agente missionário? A igreja no Brasil aprendeu durante séculos, durante décadas, que o agente missionário é aquele que é pago e aquele que vai só para outro lugar, especialmente para a África. Quem é o agente missionário? Jesus não esperou que outros assumissem a missão. Ele mesmo se colocou como o agente transformador. E ele diz, é necessário que eu anuncie o Evangelho. Jesus se percebe como sendo o agente do Pai para o mundo, assumindo o seu papel e a sua responsabilidade de ser este que vai transformar as vidas, as pessoas e as situações da cidade onde ele estava. Um exemplo disso é com Zaqueu. Zaqueu era desprezado, mas Jesus, como agente, o chama para um encontro pessoal na sua casa. A transformação acontece quando eu e você nos envolvemos com a missão de Deus no mundo. A outra resposta de Jesus, a terceira, a essa multidão, é necessário que eu anuncie. O anúncio tem a ver com o método da missão. O método vai além de palavras. Ele não apenas comunicou Jesus, o Evangelho, verbalmente, ele manifestou o reino de Deus por meio das suas ações de curas, intervenções, milagres, proclamou o Evangelho, proclamar o Evangelho no contexto de Jesus significa tanto falar como agir. Cada milagre, cada gesto de compaixão, cada ato de justiça era uma proclamação de alguém que vivia de forma encarnada o reino de Deus. Jesus, para isso, tocou em leprosos. Ele não só falou com leprosos, curou enfermos, não só falou com os enfermos, e assim foi proclamando e manifestando o reino de forma concreta e tangível. Cada gesto, cada palavra revelava o seu compromisso de levar a missão, e essa missão tinha um método. Outra resposta que Jesus deu a essa multidão tem a ver com o conteúdo da missão. É necessário a necessidade que eu, agente, anuncie método. Vou anunciar o quê? A igreja? De forma nenhuma. Tornemos o nosso nome célebre, não se trata disso. A mensagem é clara, ele pregava aquilo que iria trazer a transformação, e só tem uma coisa que transforma as nossas cidades, as pessoas, as situações: o Evangelho do reino de Deus. É o Evangelho que transforma, não é a igreja. Esse reino é a boa nova que transforma tudo e todos. É um reino de justiça, um reino de reconciliação, um reino que cura, um reino que restaura. Ele sabia que as palavras carregavam a força do reino de Deus, mas também que a sua vida refletia essa transformação em cada encontro, em cada percepção, em cada milagre. Jesus mostrou o conteúdo do reino de Deus ao oferecer, por exemplo, o perdão e a restauração àquela mulher adúltera, trazendo à tona o amor e a justiça divinos. Resposta seguinte de Jesus à multidão que queria retê-lo é essa: o alcance. É necessário que eu anuncie o Evangelho do reino de Deus também. Uma palavra, também. Também tem a ver com o alcance da inclusividade do Evangelho. Não se limitava àquela multidão que queria detê-lo. Quando ele disse também, ele estava demonstrando que a sua mensagem era inclusiva, porque o Evangelho do reino de Deus faz um milagre: não deixa ninguém para trás. E ele é abrangente. O Evangelho que proclamava não era exclusivo para um grupo e nem para uma cultura,
não era para os judeus apenas, também para os gentios, rompendo barreiras sociais, raciais, religiosas do seu tempo, para garantir que todos pudessem experimentar o poder transformador do Evangelho. As suas viagens, Jesus foi além das fronteiras estabelecidas, alcançando os que estavam à margem, à periferia, os esquecidos da sociedade. Sua missão não excluía ninguém, uma mensagem do reino para todos, sem exceção alguma. Quando Jesus encontra Zaqueu, aquele mafioso, ele precisou romper barreiras sociais, culturais, religiosas para oferecer a salvação a este homem, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? O perdido. Jesus responde para essas multidões dizendo qual é o contexto da missão. E ele diz que ele veio anunciar o Evangelho também às outras cidades. Jesus entendia a complexidade das cidades e os seus desafios da sua época. Ele não evitou nenhum contexto urbano, mas via nele um campo fértil para o Evangelho. As cidades são esses lugares de encontro, mas também onde existe sofrimento, desigualdade, corrupção, miséria, e Jesus caminhou nelas, pregava e manifestava o reino de Deus, não deixando de o fazê-lo por causa das dificuldades que a cidade lhe apresentava. Cada cidade trazia novos desafios, mas também novas oportunidades para o reino se manifestar. Jesus enxergava as cidades como locais onde o Evangelho podia florescer e as vidas sendo transformadas. Um exemplo disso é que ele não recusou entrar em Jerusalém, muito pelo contrário, antes de entrar, chora por ela. Um choro de compaixão, um choro porque sabia que as injustiças estavam dentro da cidade de Deus e da necessidade urgente que aquela cidade precisava se redimir diante do Cordeiro de Deus. Por isso ele chora pelo Jerusalém. E esse é o choro que nós devemos levar para a cidade, um choro que nos leva a agir, não um choro que nos leva a nos distanciar. E aí Jesus vai trazer a sua última resposta a essa multidão, voltando para si e deixando claro qual era a sua vocação missional. E ele vai terminar a frase para a multidão e olha para cada uma daquelas pessoas. Se ele tivesse no nosso meio hoje, ele iria olhar para nós e diria assim: é necessário que eu, olhando nos nossos olhos, anuncie o Evangelho do Reino de Deus, também às outras cidades. E aí ele para e diz assim: e deixe-me deixar claro, foi para isso que eu fui enviado. Foi para isso que eu fui enviado. E ele viveu a sua vocação de maneira clara e cabal, inabalável. Sabia que havia sido enviado pelo Pai para anunciar e manifestar o Evangelho em obras e palavras, e assim cumprir o plano redentor de Deus, ainda que no meio de dificuldades e oposições, manteve firme, central, sem desvios. Sua vocação missional o levou à cruz, e ali ele cumpriu plenamente o propósito de Deus para o qual ele fora enviado. Mesmo traído, mesmo abandonado, Jesus permaneceu firme em sua missão, mostrando que a vocação missional superou todos os obstáculos e todos os desafios. E o que é que nós estamos vendo aqui hoje? O que a gente está vendo é isso. É necessário que a importância de levar o Evangelho para as nossas cidades. Eu é o agente missionário. Quem é o agente missionário do reino de Deus? Diga para mim. É isso aí. Você é. Nós somos. Se nós não somos, quem será? As pedras terão que clamar. Mas elas não clamarão porque nós somos. Qual é o método? O método é o anúncio em palavras e obras do reino de Deus. Não dá para ver um pouquinho aqui, mas o quarto é necessário que eu anuncie o método, o conteúdo. Qual é o conteúdo? Não invente a roda, não faça mirabolismo. O conteúdo é o Evangelho, mas não é um Evangelho qualquer. Existem sim muitas boas novas por aí, mas a única que é a boa nova do reino de Deus. Esse é o conteúdo, não invente ele.
Agora aqui nós vamos fazer o que com o conteúdo? É necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus também para quem? Para todos, ninguém pode ser deixado para trás. E nós vamos então entrando nos nossos contextos, nos becos e atalhos das nossas cidades, proclamando o Evangelho do Reino de Deus, porque essa é a nossa vocação. Para que é que você foi chamado? Ninguém precisa botar a mão na sua cabeça hoje, na Aleph, na sua igreja, em qualquer lugar. Venham todos aqui que querem ser ungidos para a missão de Deus. Não há necessidade. Ele mesmo já fez isso comigo e com você. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio ao mundo. Saia desse paradigma de ser enviado para já estar enviado para o reino de Deus. Assim, irmãos, nós não podemos deter Jesus. Nós não podemos retê-los para nós. Ele não se permitirá a fazer isso. Esquece, você não vai conseguir. Ele não é da tua igreja, ele não é da tua denominação, ele não é da tua instituição. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor da glória. É esse rei que nós servimos. Ele não se permitirá. Não tente acorrentá-lo. Você não conseguirá. Assim como Jesus, é necessário que você anuncie o Evangelho do Reino de Deus, também em Natal, também em Londrina, também no sertão, também no Piauí, também nos guetos e atalhos, nos becos da cidade, Lucas 14. É necessário que você faça isso. Mas sabe de uma coisa? O Evangelho não vai parar porque você não faz. Ele vai seguir em frente. Quem vai perder é você. Quem vai perder o privilégio é você. Quem vai perder os galardões são você. O Evangelho não vai parar, porque ainda que você pare, ele não se deterá. Ele seguirá em frente. Ele vai avançar. Mas que bom, como todos nós, se você e eu dissermos assim: é necessário que eu, Pedro, João, Maria, Teresa, Cristina, Jorge, Leandro e todos nós, é necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus também às outras cidades, pois eu não posso viver outra vida, porque eu perderei o sentido, porque foi para isso que Ele me enviou. E assim, irmãos e irmãs, vivencie o Evangelho, visibilize o reino, porque você, olhe o que Jesus disse, o que você é, e se você é, eu sou, e todos nós que aqui estamos, nós somos. Olha a metáfora que Jesus disse que nós somos uma cidade. Nós não somos nós somos uma comunidade, nós somos uma cidade edificada sobre o monte, e ela vai iluminar tudo ao seu redor, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Levantem-se, homens e mulheres, homens de Deus, mulheres de Deus, povo do Senhor, em Natal e em qualquer lugar das cidades que você está, do seu bairro, dos becos e atalhos da sua existência. Levante-se e seja o agente de Deus para transformar vidas para a glória de Deus, para o reino de Deus, hoje e agora. Façamos isso em nome de Jesus de Nazaré. Um beijo para vocês.